o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Elion, o Jeová Tzidkenu, o Jeová Naquê, o Jeová Todo-Poderoso. Ele se levanta do seu trono e o que ele faz? Vai passear sobre os cosmos. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 3 de Naum, que as nuvens são a poeira dos seus pés. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu encontro o Deus poderoso que eu sirvo. Eu encontro o Senhor poderoso que eu sirvo. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, eu encontro principalmente nesse texto, base para pregar aqui nesta noite, o Deus das causas impossíveis. Ou por que não dizer o Deus que é tudo pode, ou o Deus que é tudo pode fazer. Mas eu quero contrapartida, confundir um pouco a tua mente e não trazer a mensagem sobre o Deus que tudo pode e o Deus das causas impossíveis. Eu quero pregar sobre coisas que Deus não pode fazer. Eu não estou ouvindo o seu glória. Eu quero pregar essa noite sobre coisas que o meu Deus não pode fazer. A Bíblia diz que Deus tudo pode, Deus tudo faz. A Bíblia diz que nas mãos dele, a Bíblia fala no segundo livro de Samuel 22:13, pelo resplandor da sua presença, brasas de fogo se acendem. O meu Deus é um Deus poderoso. Talvez você está pensando como é possível, se a Bíblia diz que Deus tudo faz, que a Bíblia diz que Deus tudo pode, se a Bíblia diz que Deus faz tudo o que Ele quer e tudo que tem vontade. Porque Isaías 55:11 escreveu dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes vai efetuar o que eu determinei. Louvado seja o nome do Nazareno. Eu quero dizer para você nessa noite que existem coisas que o meu Deus não pode fazer. Levanta a sua mão, levanta a sua mão bem alto nessa noite e diga assim: Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo. Diga: Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo. Existem coisas que Deus não pode fazer. Existem coisas que Deus não pode fazer, pastor Darcy. Porque se Deus quiser, Ele deixa de ser Deus e passa a ser homem. E Deus não é homem. Então é por isso que Deus não pode fazer o que eu vou dizer aqui. E Ele nunca vai fazer isso com você. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 6, no versículo de número 18, do escritor aos Hebreus, eu vejo uma coisa interessante nesse texto. A Bíblia Sagrada fala de duas, mas uma aqui disse, no texto bíblico, para que por duas coisas imutáveis, nas quais uma é impossível, que Deus venha mentir. Uma é impossível que Deus venha mentir. Por que é impossível Deus mentir? Deus não pode mentir. Deus não pode mentir porque Ele não é homem. Deus não pode mentir porque Ele não é filho do homem. A Bíblia Sagrada fala no livro de Números, capítulo de número 23, versículo 19, que o profeta é escolhido, o profeta é chamado, o profeta é vocacionado por nome de Balaão, foi tentar mentir para agradar Balaque. Mas a Bíblia diz que Deus trocou as palavras da boca de Balaão. E a Bíblia diz no versículo 19, dizendo: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Por acaso falaria ele e não confirmaria? Tendo Deus falado, não vai realizar. Uma coisa que Deus não pode fazer, igreja, é mentir. É por isso que eu te digo, pela palavra profética de Deus, tudo que Deus falou vai acontecer na tua vida. Vai acontecer porque Deus não pode mentir. Porque Deus não pode mentir. A Bíblia nos fala, no livro do Salmo 90, versículo 1, Deus não pode mentir, porque Ele é um Deus eterno. A Deus chegar de face. Hebreus 13, versículo 8, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e também de eternamente. Ele não muda, quem mudou foi você. Deus sigue sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que falou que tem uma obra na tua vida, descansa porque vai se cumprir. Porque se Deus não mente, o Deus que falou que vai salvar o membro da tua casa, o Deus que falou que vai libertar aquele drogado, o Deus que falou que vai trazer tua filha de volta, o Deus que falou que vai trazer o teu filho de volta, Ele não mente. Ele falou a verdade.
No livro de Isaías, capítulo 13, versículo de número 12, diz a Bíblia que vai chegar um tempo em que vai ser mais fácil, pastor Daci, encontrar ouro fino na terra que homens de verdade. Por quê? Porque a cada dia que passa, as pessoas estão enganando e sendo enganadas, falando mentira, caluniando, falando mal, aí eu fui de comandaça. Mas eu creio no Deus da verdade, eu creio no Deus de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade chama-se o Cordeiro de Deus. Ele não pode mentir. Tudo que ele prometeu para você, igreja, vai se cumprir. Quer o diabo ou não, quer os teus inimigos ou não, quer Satanás e o inferno, quer os demônios ou não, o que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus prometeu, o que Deus prometeu, jovem, vai se cumprir na tua vida. Descansa na presença de Deus, que no tempo certo que diz o Senhor, Ele me colocará junto com os grandes. Porque Ele é a verdade e a vida. Uma das coisas impossíveis para Deus é que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. A norma sou de cantaré. Aleluia. O meu Deus não fala mentiras. Ele não muda. João 8,58 disse Jesus: antes que Abraão viesse, eu sou. Deus falou para Moisés no Monte Horebe, em Êxodo 3, versículo 14: eu sou o que sou, Moisés.